Cara, eu não aguento mais vir aqui falar de derrotas do Liverpool, porém é aquilo. Se faz vídeo na vitória, faz vídeo na derrota, e praticamente eu só tô fazendo vídeo na derrota ultimamente. Mais uma humilhação dentro de casa. Eu poderia estar aqui falando da grande vitória do Arsenal pra cima do Bayern de Munique, no poker do Mbappé pra cima do Olympiacos, no jogaço entre PSG e Tottenham, mas não. Estamos aqui para falar de Liverpool 1, PSV, nem é PSG, PSV 4. Mais uma derrota dos comandados de Arne Slot, que a batata tá assando, né? Tá cada vez mais insustentável a permanência de Arne Slot. Pra mim, já terei que demitir ainda ontem. Eu não sei, a partir do momento que você está vendo esse vídeo, não sei quanto está vendo esse vídeo, é capaz de até terem demitido, mas no momento que estou gravando, ainda não ocorreu demissão, e eu acredito piamente que não vai ocorrer. Eu acho que a diretoria do Liverpool vai dar um prazo até meio que janeiro para ver se o Arne Slot consegue alguma coisa ou não. Se não conseguir, daí vai ter que partir para um outro, agradecer pelo que ele fez, porque querendo ou não, o técnico holandês já está marcado na história do Liverpool, tanto positivamente, com a conquista da Premier League temporada passada, inclusive vestindo esse manto que eu estou vestindo, também negativamente, né? Porque a sequência de derrotas é algo que entrou para a história e tá entrando cada vez mais, né? Porque o Liverpool simplesmente não para de perder. Eu acho que, tipo, todo mundo sabe o panorama que o Liverpool vinha, de duas derrotas seguidas por 3-0, uma para o Manchester City fora de casa e a mais impactante, 3-0 para o Nottingham Forest em Anfield. Então assim, o Liverpool precisava dar uma resposta contra o PSV, que ele não era um adversário acessível dentro de casa. Assim, eu não estava esperando uma vitória muito grande, mas um 2-1, 1-0 estava de ótimo tamanho. Mas não foi isso que aconteceu. O Liverpool foi lá e fez e teve o serviço de ser humilhado mais uma vez dentro de sua casa. Bem, começando aqui falando do primeiro gol, bem esquisito o primeiro gol, né? Cobrança de escanteio logo aos 5 minutos. O Van Dijk meio que, eu não sei se ele foi empurrado, pra mim não teve força suficiente pro Van Dijk reclamar de empurrão, né? Porque ele subiu com o braço aberto, parecia que ele tipo sentiu o tranco nas costas e já foi falando, já foi levantando assim pro árbitro, enfim. Bola tocou na mão do holandês e foi pênalti para os holandeses, né, para o PSV, inclusive uma partida muito abaixo do Van Dijk, realmente ainda não estava uma noite inspirado, como a temporada do Van Dijk é bem mediana, não é assim horrível, mas é mediana, e daí o Perisic foi lá e cobrou e fez 1-0 logo aos 6 minutos. E daí a gente já pergunta, como que o Liverpool reagiria a esse gol? Porque geralmente quando toma o time desmorona. Mas não, surpreendentemente o Liverpool reagiu bem a esse primeiro gol, porque os Reds foram para cima, tiveram volume de jogo e não demoraram para empatar. Aos 16 minutos o Gakpo recebeu ali na ponta esquerda, foi levando, chutou cruzado meio no meio, né? Aí a bola sobrou livre pro Szoboszlai, que novamente foi de lateral esquerdo e fez 1-1. O Szoboszlai, mesmo sabotado, mesmo nerfado por Arne Slot, conseguiu fazer mais uma boa partida, conseguiu fazer seu golzinho. Eu realmente não entendo a insistência do Arne Slot em colocar o nosso melhor jogador na lateral. Eu acho muito mais fácil fazer um esquema com 3 zagueiros, Konaté, Van Dijk, Robertson, por exemplo, ou Kerks, quem é que seja, e deixar o Szoboszlai no meio campo, que é a posição de origem dele. Eu realmente não consigo e eu acho que é uma teimosia muito desnecessária que o Liverpool perde muito com isso, né? Lembrando que o meio campo ontem, se eu não me engano, foi Gravenberch, Curtis Jones e McAllister, né? É o de sempre, porque o Wirtz tá machucado, pra piorar, né? O Wirtz tá machucado e há notícias que ele vai ficar machucado até março, ou seja, uma baixa muito grande. Realmente a temporada não é do Wirtz. E outra baixa também ontem foi o Ekitike, que saiu lesionado também, saiu sentindo um dos melhores jogadores da temporada, também lesionado. Realmente, quando a fase é ruim, nada dá certo. O Liverpool tá uma união, né, cara? De azar, de incompetência, assim, tudo tá dando errado, tudo tá soprando ao contrário do Liverpool, nada tá dando certo, porque, por exemplo, você perguntar, o Liverpool jogou mal no primeiro tempo? Não, o Liverpool foi pra cima, teve muita chance. Pra você ter noção, os Reds terminaram o jogo com 24 finalizações, apenas 9 do PSV, mas o Liverpool não faz gol, não faz de jeito nenhum. A maioria dos jogos os Reds tem mais de 20 finalizações, e geralmente é um gol, nenhum gol. Assim, a mira tá muito ruim, o azar tá muito grande, teve bola na trave, o goleiro do PSV fez milagre, nada de sair o gol. E daí eu fico perguntando como que isso mexe no psicológico dos caras. A gente martela e não faz. E a gente sabe que se o adversário chegar, provavelmente é gol, porque a defesa é uma peneira, e foi exatamente isso, mais uma vez a toada da partida. Sempre assim, o Liverpool pressionando, o outro time vai lá, um ataque e faz o gol. E já no segundo tempo, o PSV conseguiu sair dessa pressão no primeiro tempo,
Daí aos 56 minutos, numa jogada com erro defensivo de todo mundo, os zagueiros estavam muito aqui, o Kerkez não acompanhou o Gus Till, aí o jogador PSV deu um meio que 3 dedos, bem bonito, né, o lançamento, mas falha do Kerkez total, ele tinha que acompanhar o Gus Till, saiu cara a cara com o Marbadashvili e fez o 1-1. O 2-1 no caso, virando a partida. E daí ali, cara, depois do 2-1, o Liverpool acabou. Assim, não tinha muito o que fazer. Aí o Arne Slot começou com aquelas loucuras de tirar Konaté pra colocar Chiesa, o Isaac entrou no lugar do Ekitike. Assim, aquelas loucuras que a gente detesta, porém é aquilo. Quando você tá desesperado, você tenta qualquer coisa. E o Arne Slot claramente já mostrou que não sabe o que fazer, não sabe qual solução ele vai dar para esse Liverpool. Realmente ele não consegue corrigir o time que está aos pedaços. O Liverpool tá derretendo e ontem foi o ápice de tudo isso. Porque daí, aos 73 minutos, de novo, o Konaté tá realmente numa temporada tenebrosa. Se eu fosse, por mim, tentava fazer um caixa com o Konaté já em janeiro para não sair de graça, porque assim, o francês tá muito ruim, furou a bola de maneira bizarra, o jogador do PSV pegou, cortou, acho que se não me engano o Van Dijk também, chutou na trave para o Coab Driot, pegou o rebote e fez assim o 3-1 ali, né, já não tinha muito o que fazer. Aí o Liverpool até tentou, teve uma chance ou outra com o Chiesa, com o Isaac, mas assim, nada que impediria a derrota. Só conseguiu tomar mais um, né? O PSV foi lá e já no finalzinho o Dash tocou para dentro da área para de novo o Coab Driot tá lá e fazer o 4-1 PSV em pleno Anfield. É isso mesmo. O Liverpool tem 2 derrotas consecutivas em Anfield, uma de 3-0 e uma de 4-1, lembrando que a gente já tinha tomado outro 3-0 em Anfield, um estádio que na era Klopp era tão temido por todos, atualmente é mais um estádio qualquer, mais um gramado que ninguém sente o peso de jogar lá. Até isso, a equipe de Arne Slot conseguiu transformar Anfield, que era uma muralha, agora é só mais um. Basicamente isso, cara. E assim, o que eu posso falar, né? 9 derrotas nos últimos 12 jogos. A gente só venceu contra o Frankfurt, contra o Aston Villa e contra o Real Madrid. Você vê como que o trabalho do Xabi Alonso é bem questionável, né? O Real Madrid tá tão ruim que conseguiu fazer esse Liverpool parecer um timaço. E agora com essa derrota, as chances de classificação diminuem bastante, né? De classificação direta, no caso. Porque, se eu não me engano aqui, o Liverpool, lembrando, na Premier League tá em 12º. E na Champions League, ele tá em 13º, com 9 pontos. Então o Liverpool só consegue fazer 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O Liverpool só consegue chegar a 18 pontos, porque lembrando, temos mais 3 jogos. Difícil, cara, porque eu não consigo ver os outros vacilando tanto. Realmente, provavelmente o Liverpool vai precisar de playoffs. E com um elenco curto como tá, pegar playoffs vai ser difícil demais. Pode encarar um Barcelona, quem sabe, nos playoffs. Difícil, cara, difícil. Lembrando que o Liverpool ainda tem uma Inter de Milão no meio do caminho. Lá em Milão. Então, assim, realmente as perspectivas não são boas. E daí fica a questão. Será que o tempo do Arne Slot já deu? Tem que agradecer por tudo feito e demitir? Cara, eu sou da corrente que sim, cara, tem que ter uma mudança drástica. Eu tava vendo umas notícias que parecia que ia ter uma reunião de emergência, não sei até que ponto isso é verdade. Mas assim, o time tá em frangalhos, o Arne Slot não sabe o que fazer, não tem tática, não tem perspectiva de melhora. Vou pegar aqui a tabela do Liverpool nos próximos jogos, que realmente eu não decorei. Infelizmente. Ó, nosso próximo jogo é contra o West Ham fora de casa no domingo. Aí depois tem o Sunderland, Leeds, Inter de Milão, para fechar o ano, tá? Inter de Milão na Champions, o último jogo da Champions no ano. Brighton e Tottenham. Aí tem o Wolverhampton ainda para fechar o mês de dezembro, daí depois já é ano de 2026, cara. E assim, sei lá, cara, eu não sei. A chance da gente não pegar nem top 4 na Premier League é muito grande. Por isso que pra mim tá insustentável, cara, manter o Arne Slot. Eu sei, pô, ele ganhou a Premier League ano passado, mas são águas passadas. Tem que ver o momento. Um time que gastou €500 milhão com jogadores que tem, fazer uma campanha dessa tão ridícula é muito pesado para um treinador. Se fosse aqui no Brasil, já teria demitido faz tempo. É que na Europa e no Liverpool, principalmente, é muito difícil acontecer. Então, realmente, eu queria que demitisse, porém eu acho muito difícil ocorrer essa demissão agora. Eu imagino que eles vão tentar sustentar até janeiro. Se janeiro não mudar nada, eu acho realmente que já deu de slot.
Dependendo de como for esse mês, cara. Porque, assim, em tese são vitórias protocolares. Em tese aqui eu consigo ver o Liverpool na plenitude vencendo de todo mundo. Mas nesse Liverpool atual, eu não consigo cravar, cara. Nem ganhar do Wolverhampton. Que olha como tá. Então, assim, realmente muito complicada a situação. A água já tá batendo no pescoço. Se já não bateu, se já não tá aqui já. Realmente muito difícil. É muito desgastante ficar vendo falar de derrota, mas acontece, né? A gente tem que falar disso também. Uma hora, talvez a maré vire. Eu falava, tem que focar na Champions League, cara, mas no ritmo que tá, com as lesões, tá dando tudo errado. O negócio é focar na Premier League pra tentar um G4. Realmente eu não sei quais são as ambições do livro, porque uma não classificação pra Champions League temporada passada, que vem, vai ser catastrófica. Enfim, vídeo feito. Comenta aí o que você achou dessa partida, se deve ou não demitir o Arne Slot. Peça seu like caso você ficou até aqui, nem pedi no início do vídeo, né? Sua inscrição caso você não seja inscrito, rumo a 2.400 seguidores. E se você já é inscrito e tem aquele amigo que gosta de futebol, compartilhe com ele que eu tenho certeza que ele vai curtir o conteúdo. Até a próxima, falou e fui. Tchau.